Que tal a gente afinar a cintura nesse vídeo? Meu nome é Eduardo Ayub, sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Vamos falar sobre a questão de afinar a cintura. Para a mulher, afinar a cintura mesmo, ter uma cintura fininha. E para o homem, diminuir a barriga, diminuir essa região lateral aqui que muitas vezes incomodam os homens. Vários homens vêm falar comigo sobre isso. Vamos falar sobre esse assunto. Tenho certeza que eu vou poder te ajudar com isso. Se você já está curtindo esse conteúdo, clica no curtir aqui, que aí o YouTube vai entender que esse assunto é bacana e vai dar oportunidade de outras pessoas poderem assistir, participar do nosso bate-papo. E aquela pessoa querida, que deveria estar aqui agora ouvindo nossa conversa, compartilha com ela, para ela poder participar dessa conversa nossa, que vai ser muito bacana. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com várias questões, várias convicções, algumas pulguinhas atrás das orelhas, algumas provocações que eu vou te fazer, mas com certeza sairá melhor. O que é essa questão aí de afinar a cintura, Eduardo? Para as mulheres, de repente é ter aquele corpinho violão, não é isso? E para o homem é diminuir a barriga, né? Alguns chamam de pança, diminuir a pança, o pânceps, mas enfim, é isso. E a gente sabe o quanto é importante, o quão mal faz para a gente ter um abdômen avantajado, uma barriga avantajada, e vamos entender tudo que está por trás disso, o que acontece exatamente, quais são os itens que estão relacionados com essa questão. Mas olha só, de antemão, muitas pessoas acreditam que esse negócio de vou afinar a cintura, vou diminuir a barriga, vou diminuir as minhas medidas no abdômen, é uma questão fútil. Eu já vou de antemão te falar, não tem nada de fútil nisso, tem várias questões envolvidas muito importantes, principalmente para a sua saúde. Vamos lá, item por item para você poder entender. O que acontece? Primeira questão, não sei se você sabe, mas hoje a medicina utiliza a medida de cintura, que é feita aqui, ó, em cima da cicatriz umbilical. Dá para você fazer aí na sua casa. Você compra uma fita métrica, vem em cima do umbigo e faz a medida. A medicina utiliza essa medida como parâmetro para risco de saúde. Eu vou falar sobre isso, eu vou te falar os parâmetros aqui para você poder entender. Mas segura a onda aí. Vamos comigo até o final, que a gente vai entender cada passo desse. A medicina utiliza essa medida como referência para risco para a saúde. Olha só que importante. O que tem de fútil nisso? Vamos lá, hein? E a nutrição também, quando faz uma avaliação, também utiliza essa medida como risco para a saúde. E a educação física, né, os personagens, quando avaliam os seus alunos, também levam essa medida em conta, né, como risco para a saúde. Eu, por exemplo, quando faço uma avaliação, né, lá em cima, estou apontando lá porque minha sala é lá em cima, onde eu faço a avaliação. Quando eu faço uma avaliação num aluno aqui da VIP, por exemplo, aqui em Campinas, né, a minha clínica, onde eu sou proprietário, minha clínica de treinamento personalizado aqui em Campinas, na Rua dos Alecrins, inclusive se você for de Campinas, vem aqui nos fazer uma visita, obviamente que não apareça assim, liga, marca um horário que eu vou estar aqui para te atender, para conversar com você. Agora, se você não fizer questão de falar comigo, pode vir qualquer horário. Mas enfim, quando a pessoa vem aqui fazer uma avaliação comigo, eu estou apontando lá porque a minha sala é lá em cima, e eu faço a medida, eu falo para a pessoa aonde que ela está dentro desses parâmetros. É muito importante a pessoa entender isso, para entender aonde que ela está dentro desse risco para a saúde. E é uma forma de avaliar muito simples, não é um exame de sangue que precisa pedir requisição para o médico, aí precisa pedir autorização para o plano de saúde, não é nada disso. Você compra uma fita métrica e faz a medida aí na sua casa e controla, ok? Muito bom. Dando sequência, o que acontece normalmente? Muitas pessoas, elas, por conta do incômodo da região abdominal, de estar com um volume grande na região abdominal, elas optam pelo caminho mais curto, pelo atalho, que é o quê? São os recursos artificiais. E aí eu fico pensando, né? O quanto que isso realmente vai trazer o que você quer para você.
efetivamente? Não, vai trazer sim, Eduardo. Eu faço lá um procedimento estético, eu faço uma cirurgia, uma lipo, vai trazer sim, eu vou conseguir alcançar meu objetivo. Vamos lá, vamos conversar e vamos entender um pouquinho melhor tudo isso. Mas não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. Tem várias questões importantes que a gente tem que prestar atenção. E cada vez mais os homens têm se preocupado com essa questão, não só pela saúde, mas também pela estética. E eu quero te falar uma coisa já. Ah, estética é futilidade, para com isso, não sei o quê. Não é bem assim. Porque assim, eu estar bem com o meu corpo, eu me sentir bem com o meu corpo, poder olhar no espelho e ficar satisfeito, satisfeita com a imagem que eu estou vendo lá do outro lado, tem uma conexão muito grande com a autoestima. E a autoestima, por si só, tem uma conexão muito grande com a autoconfiança. E a autoconfiança impulsiona várias questões na sua vida, inclusive nas áreas da vida: relacionamento, profissão, financeiro e saúde, naturalmente, porque é o tema que nós estamos falando aqui. Mas você se sentindo mais autoconfiante, você se sente mais preparado, mais preparada para ir de frente com os desafios, encarar os desafios, fazer acontecer nessas áreas da vida. Agora, quando eu não consigo alcançar os meus objetivos, não estou satisfeito com o que eu estou vendo no espelho, objetivos físicos eu estou falando, tá? Não estou satisfeito com o que eu vejo no espelho, todo dia me incomoda isso, as roupas não fecham, né? Fica apertado aqui na região da barriga, do abdômen. Como que eu me sinto? Realizador? Me sinto uma pessoa que consegue fazer as coisas? Capaz? Não. Normalmente não. E eu ouço isso, tá? As pessoas quando vêm fazer avaliação aqui comigo, as pessoas que falam comigo no meu programa de emagrecimento ou falam comigo no treinamento de um dia para emagrecer, elas relatam isso, que elas não se sentem capazes, que muitas vezes várias áreas da vida delas já andaram, está bem casada, já tem filhos e profissionalmente está muito bem, alcançou o patamar que ela queria na carreira, financeiramente está muito bem, mas tem essa pedrinha no sapato que é o corpo, a saúde, o cuidado com a saúde, a qualidade de vida. E essa pedrinha no sapato muitas vezes impedem de impulsionar ainda mais as outras áreas da vida. Por exemplo, tem pessoas nessa situação que têm vergonha de ir à praia e tirar a roupa, por exemplo, ficar de biquíni, ficar de sunga ou simplesmente tirar a camiseta. Como que isso impacta na nossa mente, nas nossas emoções? Como que é o impacto disso? Com certeza não é positivo. Eu tenho vergonha de mim mesmo, tenho vergonha do meu corpo. Então, quando a gente fala essa questão estética, muitas vezes vem essa questão, isso é fútil. Mas eu vou te falar uma coisa, presta atenção. Muitas pessoas que falam, isso é fútil, para com isso, não sei o quê, essas pessoas também não estão bem com o corpo. E elas estão falando isso num sistema de proteção, para você ficar aí onde você está. Porque se você sair da onde você está, vai expor a situação dela. Porque se você saiu, ela também pode sair. Se você conseguiu, ela também pode conseguir. Então é melhor você ficar quietinho aí, que eu fico quietinho aqui e fica tudo certo. Isso é inconsciente, naturalmente, a pessoa não está fazendo isso por mal. Mas você entende o que eu quero dizer? Se você está aí com uma cintura de, 105, 110 centímetros de circunferência e decide, não, vou baixar isso aí, vou entrar na parte mais baixa do risco ou vou sair da zona de risco, e aí você conversa com algumas pessoas e fala isso, as pessoas, não, para com isso, isso é estética, isso é futilidade, para com isso, agora vai ficar comendo só alface, vai começar a ir para academia, é isso? Vai contratar um personal trainer, porque muitas vezes ela queria estar fazendo isso, mas ela não faz. E se você fizer, fica evidente que ela também poderia fazer. Então presta atenção, tá? Não tem nada de fútil. Óbvio que tem situações que são fúteis,
Mas não é disso que a gente está falando, isso é exceção. Nós estamos falando da regra. Né? E a regra é, eu preciso olhar para o espelho e ficar satisfeito com o que eu estou vendo. Eu não posso ter vergonha do meu corpo, independente se eu estou acima do peso ou não. Porque tem pessoas que estão acima do peso que dizem não ter vergonha. Então ok, está tudo certo. Mas se eu olho no espelho, eu não fico satisfeito, satisfeita. Eu vou à praia, eu tenho vergonha de tirar a camiseta. Tenho vergonha de colocar uma roupa mais curta. Né? Tem gente que não gosta de usar roupa curta independente do corpo dela. Ok, não é dessas pessoas que eu estou falando. Mas estou falando pessoas que já usaram roupa curta, que têm vontade de usar roupa curta, mas não usa porque tem vergonha. Então, ligar o alerta com relação a isso, para eu entender exatamente o que está acontecendo comigo. Tá? E parar com essa questão de achar que pensar no cunho estético é futilidade. Não é. Tá? Vou repetir. Tem uma conexão muito grande com a autoestima. A autoestima tem uma conexão muito grande com autoconfiança. E aí, com a autoconfiança, eu impacto as áreas da vida, as grandes áreas da vida, que eu falei aqui. Carreira, né? Profissão, relacionamento, financeiro e saúde. Então vamos lá. Entenderam isso? Isso está claro para você já? Vamos dar o próximo passo e pensar em algumas questões que são importantes de eu entender para fazer esse ponto da futilidade ficar mais sem alicerce nenhum. Quando eu decido que eu vou realmente virar esse jogo, vou afinar essa cintura, vou diminuir essa cintura, estou com um parâmetro aqui de 110 centímetros e vou baixar para, sei lá, 85. O que acontece? Vários hábitos positivos, bacanas, pegam carona nisso tudo. Concorda comigo? Que para eu conseguir isso, eu vou ter que mudar algumas questões na minha vida. Não estou falando mudar radicalmente. Se você me acompanha, você sabe disso. Eu não sou a favor de mudanças radicais. Por quê? Porque quando a gente restringe demais, e eu fui no congresso de medicina integrativa, ortomolecular, e vi várias nutricionistas e psicólogos subindo ao palco falando isso. Quando a gente restringe demais, você aumenta a compulsão. E eu vejo isso no dia a dia. Pessoas que eu acompanho, que fazem essas loucuras, essas dietas extremamente restritivas, voltam com uma extrema compulsão, com mais compulsão do que tinha antes. Então, não é disso que eu estou falando. Estou falando de questões gradativas. Então, quando eu venho com essa ideia de mudanças gradativas, eu vou ter que... Quando eu venho com a ideia de diminuir minha cintura, eu vou... de carona vem algumas mudanças que devem ser gradativas. Pensando aí, que mudança onde, Eduardo? Naturalmente na alimentação, naturalmente na atividade física e naturalmente no sono. Eu não sei se você sabe, mas durante o sono a gente libera alguns hormônios, algumas substâncias, alguns neurotransmissores que são importantíssimos para o emagrecimento. E afinar a cintura, não sei se eu não fui claro no começo, mas eu vou ser agora. Afinar a cintura é emagrecer, faz parte do emagrecimento. Inclusive, você precisa entender o seguinte: você não vai só afinar a cintura, vai diminuir a cintura, vai diminuir o quadril, vai diminuir a coxa, vai diminuir o braço, vai diminuir o pescoço. Você vai emagrecer como um todo. Não tem como emagrecer só na barriga. Não tem como. O seu corpo, ele vai começar a usar as calorias do seu corpo inteiro em forma de gordura, gastando a gordura para fornecer calorias para o funcionamento do seu corpo, inclusive para a atividade física. Então, olha só que bacana, né? Com esse intuito que talvez algumas pessoas chamem de fútil, eu vou gerar várias mudanças extremamente positivas na minha vida. Olha só que legal. E eu podia ficar aqui fazendo um vídeo de várias horas, contando para vocês histórias de pessoas que conseguiram esse objetivo. Eu trabalho com fitness e emagrecimento desde 1995. Eu não sei se eu já falei isso para você. E foi uma crescente, né, que eu fui aprendendo cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, lidar com as situações, entender as situações, resolver as situações. Mas eu vi alguns casos muito interessantes. Por exemplo, a Júlia.
uma aluna que foi nossa aqui da VIP, depois ela mudou de cidade. Ela tinha uma questão ali com a região abdominal, ela queria muito diminuir a cintura e ter um abdômen mais, uma medida de abdômen menor. E eu lembro quando ela se conectou com uma nutricionista nossa aqui e fez um trabalho com essa nutricionista, ela já fazia um trabalho com a gente físico e começou a fazer um trabalho com essa nutricionista. E o resultado foi assim, ó, exponencial, muita melhora, muito rápido a melhora. Os resultados foram muito bacanas. Em poucos meses ela conseguiu o que ela ficou ali alguns anos tentando fazer sem conseguir. Eu posso falar por mim, eu não sei se você sabe, mas em setembro de 2019, setembro de 2020, eu decidi chegar no meu aniversário, 6 de fevereiro de 2021, com 7% de gordura. E aí eu fiz todo um trabalho, chamei minha nutricionista, expliquei para ela o desafio, o meu projeto, e ela encarou o desafio comigo e fomos para cima desse desafio. E aí, ao longo desse tempo, eu fui percebendo minhas calças ficando muito mais largas. Tive até que fazer um outro furo no meu cinto. Por quê? Porque a cintura afinou e não era esse o meu objetivo específico. Era diminuir a porcentagem de gordura. Então eu quero dizer para você, é muito possível. Como eu disse, eu posso passar a tarde inteira aqui contando vários casos para você. O que eu quero dizer para você, é possível. É só você começar, ouvir o que eu tenho para falar aqui e dar os seus primeiros passos. Eu quero te mostrar um caso aqui, ó. Isso aqui é um folder, tá? De um programa que a gente criou, que esse programa não existe mais, um programa que foi descontinuado, mas foi o que eu tinha para mostrar para você. Olha isso aqui, ó. Olha só o resultado. Talvez ficou um pouquinho desfocado, né? Mas dá para ter uma noção mais ou menos. Olha só quanto esse cara conseguiu emagrecer. Chocante, né? O Kleber, tô falando porque tem vídeo dele no YouTube falando, enfim. Ele conseguiu isso em 3 meses. Foram 26,7 quilos em 3 meses. Óbvio que foi muito rápido, não é o meu padrão, mas era uma questão ali de urgência, porque o médico já tinha falado para ele que ele precisava resolver aquilo o mais rápido possível, porque a saúde dele estava em risco. Ele teve algumas alterações, teve algumas situações complicadas de saúde, estava com a apneia do sono. Se você não viu, tem uma sequência de vídeos minha falando sobre acordar com mais disposição, e uma das questões que eu falo lá, nessa sequência de acordar com mais disposição é a questão do sobrepeso, do abdômen, volume abdominal muito grande, que causa a apneia do sono, né? Que a pessoa dorme e ela para de respirar e aí ela volta a respirar abruptamente porque ela fica um tempo sem respirar, e isso causa micro despertares no cérebro e não tem como dormir desse jeito. Você tem um sono que não é reparador, você acorda cansado, você acorda cansada. Além do que, aumenta o risco de hipertensão arterial. Era o caso dele, a gente precisava agir de forma abrupta, rápida, mas olha só, vou até mostrar de novo, olha só o resultado. É chocante, né? O quanto ele conseguiu emagrecer, o quanto diminuiu a medida de circunferência de abdômen, que é o que a gente está falando aqui agora. Tem o caso do Ronaldo. O Ronaldo é uma pessoa muito querida, aluno nosso aqui. O Ronaldo, ele gosta de correr, ele faz atividade física com a gente e a gente faz um treinamento de apoio para a corrida dele. A gente faz um treinamento preparando ele para correr. E ele conseguiu diminuir muito também, era uma coisa que incomodava, né, essa questão da medida de circunferência de abdômen. Então, tenho vários casos aqui, como eu te falei, dá para passar horas aqui falando com você de vários casos. Quem sabe o próximo caso que eu vou falar em um vídeo, num bate-papo ao vivo, é o seu. Vamos lá, começa, me conta aí, faz comentário aí, conta o que está acontecendo com você, dá um jeito de eu saber o que está acontecendo com você, dos seus resultados efetivamente. Bora, vamos começar, vamos virar esse jogo. Se você não está satisfeito, se você não está satisfeita, é a hora de virar o jogo. Eu estou contigo aqui agora, estou à sua disposição. E você vai entender aqui na sequência várias outras questões. Já montamos algumas peças do quebra-cabeça.
vamos montar outras. Como eu disse, tem vários itens aí que a gente pode elencar para acertar esse ponto seu. Mas você pode estar falando assim, Eduardo, você não sabe, cara, eu já passei dos 40, eu já passei dos 50, eu já passei dos 60, eu já passei dos 70. Não é desculpa, não é desculpa. Eu tenho vários casos aqui de pessoas que nos procuraram com mais de 50, com mais de 60, com mais de 70, com mais de 80 anos e tiveram resultado. Entendeu? Então assim, o que você está me dizendo é assim, passou dos 40 ou dos 50 ou dos 60, enfim, não tem mais o que fazer. E essas pessoas que tiveram o que fazer e tiveram resultado e vieram para cá, mudaram algumas questões, começaram a ficar mais ativo, entraram num programa de atividade física. Você sabe que aqui na VIP a gente não tem ficha de treino, quer dizer, a gente tem ficha de treino, mas a gente não monta a ficha, a gente monta um programa com 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento. E aí dentro do programa as pessoas tiveram resultado. Como é que é? Isso que você falou aí agora, que não dá mais para você. Mas assim, Eduardo, já está muitos anos que eu estou com esse abdômen assim. Sim, eu já atendi várias pessoas assim também. O próprio Kleber já estava anos acima do peso. Não existe isso. Isso não tem relação se eu estou há 1 mês acima do peso ou se eu estou 10 anos acima do peso. Eu estou acima do peso, tenho uma quantidade de gordura ali que a gente precisa ir eliminando gradativamente. Concorda comigo ou não? Estou falando besteira aqui. Viajei na maionese. Mas eu nunca fiz atividade física. Agora é a hora de você começar a fazer. Olha que bacana. Vamos juntar a fome com a vontade de comer. Mas eu era aquela pessoa na escola que nem fazia educação física na escola. Não estou falando de educação física da escola. Não estou falando... Existem várias possibilidades de fazer atividade física que não demanda tantas habilidades assim. Óbvio que tem atividade física que demanda muitas habilidades, mas você pode optar por uma que demanda poucas habilidades. E aí sim, você pode fazer sem problema, sem estresse. Então, é assim, a gente tem uma lista de desculpas que é gigantesca, essa lista, ela vai embora. Mas, seja melhor do que a sua melhor desculpa. Mas Eduardo, eu engravidei. Depois da gravidez a barriga não voltou. Não voltou por quê? Esse que é o ponto. Porque gravidez não é doença, gravidez não é um problema. Gravidez é algo natural. Quantas pessoas engravidaram, tiveram até gêmeos e o abdômen voltou? Quantas? Não, mas teve diástase abdominal. Nós estamos falando de uma outra questão, aí é a exceção. Exceção a gente trata como exceção. Quantas pessoas? Muitas, né? Muitas pessoas. Engravidaram, tiveram até gêmeos e o abdômen voltou. Então, me explica, por que o seu não vai voltar? Por que o seu não vai voltar? Me dá uma justificativa bem forte. Eduardo, mas esse abdômen aqui é cerveja. Quantas vezes eu já ouvi isso? Então quer dizer que a cerveja ela vem, desce e acumula tudo aqui. É isso. Não faz sentido, né? Como eu disse, da mesma forma que a gente não vai, com esse bate-papo nosso, você não vai emagrecer só aqui. Você vai conseguir afinar a cintura, mas você vai afinar também um pouquinho o quadril, um pouquinho a coxa, o braço, o pescoço, tudo. Porque a gente não consegue emagrecer localizado, a gente também não consegue engordar localizado. Quando você engorda como um todo. Óbvio que tem aquele lugar alvo, aquele lugar que eu mais acumulo gordura, que normalmente é o último a emagrecer. E quando eu começo a emagrecer, é o que fica mais evidente, porque emagrece tudo e ele fica. E aí que você tem que ser persistente e falar, não, eu quero mesmo. Aí que você vai mostrar o quanto realmente você quer. Porque aí que todo mundo já emagreceu, o local alvo fica mais evidente e aí ele começa a emagrecer gradativamente. E aí você consegue atingir o seu objetivo. Mas olha só, cerveja, essa barriga é de cerveja. Pode ser até que seja de cerveja, mas não é só na barriga, é no todo. Entende o que eu quero dizer? A cerveja não fez você engordar na barriga, ela fez você engordar.
Na barriga, inclusive. Tá claro? Tá junto comigo? Estamos todo mundo na mesma página aqui? Muito bom. Olha só, o que acontece normalmente, né? Via de regra, né? Ser humano é assim. Não é nem a questão de afinar o abdômen, enfim, não é nada disso. O ser humano, ele é desse jeito. Ele se preocupa muito mais em cuidar da causa do que da consequência. Eu estou te falando isso, vou dar um exemplo como fisioterapeuta. As pessoas, quando elas vêm me procurar, elas querem cuidar da consequência e não da causa. O que causou efetivamente tudo aquilo? Eu tenho que ir na causa raiz. Porque senão eu fico girando em círculos e nunca vou conseguir resolver o problema. Eu tampo um buraco aqui, aí eu tampo um buraco ali, aí eu tampo um buraco aqui, aí eu tampo um buraco ali e não vou conseguir resolver. É o famoso enxugando gelo, secando gelo. Eu vou ficar ali e não vou conseguir sair do lugar. Eu tenho que ir lá na causa raiz, efetivamente. E é o que mais acontece, é o que eu mais vejo as pessoas fazerem, é não ir na causa raiz. Então, eu vou lá e opto por fazer uma lipo, opto por fazer alguns procedimentos estéticos, opto por passar um gelzinho emagrecedor. Vai resolver? Não vai. Daqui a pouco, pode ser até que consiga ter um resultado, mas daqui a pouco volta de novo, porque eu não fui na causa raiz. O que fez eu ter aquele abdômen volumoso daquele jeito? Tá entendendo? Eu tenho que ir lá na causa raiz, para cortar o mal pela raiz. Lembra, né? Minha mãe falava muito isso. Vamos cortar o mal pela raiz. E é isso que eu estou falando. Senão você fica ali patinando, você cansa, desiste. Várias pessoas que vieram me procurar no meu programa de emagrecimento já tinham desistido, não queriam mais, não tem como. Só que aí de repente foi no médico, o médico falou assim: cara, se você não emagrecer você vai morrer, você não vai ver seus filhos se formarem, jogou a real, né? Choque de realidade, e aí a pessoa me procura, mas já procura assim, na bacia das almas, já está nas últimas, já tentou de tudo, mas tentou errado. Tentou ali superficialmente, não foi na profundidade. E é disso que eu estou falando. E lá realmente, na causa, e não na consequência. Senão você fica assim só correndo atrás do rabo. Estão comigo? Muito bom. O que me levou a essa situação? Essa é a pergunta que fica. E agora eu quero te mostrar uma coisa. Olha só. Tenho aqui a tabelinha que eu falei para vocês, ó. Dá para ver, né? E eu vou falar para você. Então vamos lá. Risco. Então aqui, ó, risco normal, tá? Primeira parte aqui, ó, risco normal. Mulher abaixo de 80 centímetros. Homem abaixo de 90 centímetros. Até 80, até 90 centímetros, homem e mulher. Tá ok. Risco médio, ó, vamos lá. Risco médio. Risco médio. Risco médio para homem acima de 80. Risco médio para mulher, risco médio para mulher acima de 80. Risco médio para homem acima de 90. Risco, centímetros, tá? De circunferência, está claro, né? Risco alto, tá? Risco alto para mulher acima de 84. Acima ou igual a 84. Homem acima ou igual a 94. Legal você fazer sua medida aí para ver onde você está, tá? Esse é um ponto muito importante. Risco muito alto, muito alto. Mulher acima ou igual a 88 e homem acima ou igual a 102. Aonde você está nessa tabelinha aqui, ó? Aonde você está nessa tabelinha? Esse é um ponto muito importante para a gente pensar no próximo passo, que é sair dessa situação, sair desse lugar que você está. Como é que eu saio desse lugar que eu estou? Primeiro eu preciso saber onde que eu estou. Você me liga e fala assim: Eduardo, eu estou indo aí na sua casa. Beleza, legal. Só que eu estou perdido, não sei onde que eu tenho que ir agora, me perdi aqui. O que eu vou perguntar para você? Onde você está?
Isso é muito importante. Essa clareza, né? essa percepção de aonde eu estou é importantíssimo. Então, pega sua fita métrica aí e ache aonde você está. Onde eu estou hoje? Porque aí, a partir disso, eu vou definir aonde eu quero estar daqui para frente. Hoje estou com 110 centímetros. Minha meta como mulher é baixar da zona de risco, baixar de 80. Eu como homem, meu objetivo é baixar para o risco médio. Um exemplo, né? Estou falando que é certo nem que é errado. Mas é traçar um objetivo, traçar uma meta para a próxima vez que você for no cardiologista, na nutricionista ou no educador físico que te acompanha, seu personal, enfim. Você chega lá com uma medida bacana, né? Então, é importante isso. É muito importante isso. Você fazer a sua medida e encontrar onde você está. Porque a partir disso, nós vamos definir quais serão os seus próximos passos. Bora! Imagine que você já esteja pronto, já esteja pronta. Vamos entender agora os passos finais. O que você precisa agora? Identificar quais são os seus hábitos nocivos. Seria legal, inclusive, você colocar isso no caderno. Anotar. Quais são os hábitos nocivos que eu tenho em relação a esse meu objetivo de afinar a cintura? Quais são os meus hábitos nocivos? É a compulsão por chocolate, a compulsão por doce, a compulsão por qualquer comida. Eu começo a comer, não paro mais. Comer em excesso, não tomar café da manhã, ficar muito tempo sem comer, preguiça de fazer exercício, sedentarismo. Quais são os seus hábitos nocivos? Dá aquele regaço de comida à noite, logo antes de dormir. Fala aí, coloca no papel. Identifique quais são os seus hábitos nocivos. Extremamente importante. Depois disso, você precisa entender o que está acontecendo. O que está acontecendo exatamente? Por que eu tenho esses hábitos nocivos? Eu vou dar um exemplo só aqui, tá? Chega no final do dia, começo da noite, ou assim lá para umas 8 horas da noite, dá uma fome que eu quero comer até a mesa, a cadeira. Por que será? Será que eu não fiquei muitas horas sem comer, me alimentei muito mal durante o dia? Aí quando baixa a temperatura, não a temperatura do ambiente, tá? A temperatura das minhas ações, né? Que dá aquela baixada, aí eu venho a sensação de fome, que vem para a consciência, né? Não vem para a consciência, porque é inconsciente isso, né? Vem a percepção que eu estou com fome, porque antes eu estava focado em outras questões e não tinha percepção disso. E aí vem a percepção que eu estou com fome. Não vem para a consciência tudo que eu fiz, tá? E aí o que acontece? Aí eu quero comer tudo. Quero comer tudo. E muitas vezes não tem. Aí eu peço. Aí pede pizza, come pizza congelada, come hambúrguer e aí vai, né? O que a gente já conhece. Então esse é um exemplo, né? Vai lá, identifica os hábitos e entende os hábitos. Por que eu tenho essa fome no final do dia? É um exemplo. E aí assim, então tá, fiz uma listinha lá, de tudo que tem, identificando meus hábitos. Agora eu vou entender esses hábitos. E aí eu já tenho, se eu já entendi, identifiquei e entendi, eu tenho como remediar isso. Eu tenho como resolver isso. É importante você fazer esse passo a passo, tá? Porque, como eu disse, se eu não vou lá na raiz, eu não resolvo o problema. Eu fico só girando em círculos. Eu tenho que realmente aprofundar um pouco mais aí para chegar onde eu quero chegar. Eu tenho certeza que vai surgir várias questões que você não parou para pensar, talvez não tinha nem identificado. E agora o próximo passo, qual é? O próximo passo é você fazer um inventário alimentar, anotar tudo que come, uma balinha, um chiclete, tudo que você comer, você vai lá colocando numa listinha para a gente ter
dimensão do que acontece durante uma semana. Esse inventário é semanal. Faz uma semana e aí você começa a olhar. É mais ou menos o que acontece quando aqueles consultores financeiros, né, ou coaches financeiros, que eu conheço alguns, né, o Cláudio, por exemplo, Cláudio Munhoz, que inclusive participou de um dia para emagrecer, colocou uma meta fantástica lá para ele de fazer 222 dias de caminhada, emagreceu 17 quilos, se eu não me engano. Então, assim, só resultado top, né? O Cláudio, por exemplo, é um cara muito top nessa área. O que eles fazem? Eles pedem para você um inventário financeiro. Comprou um chiclete, comprou uma bala, deu uma gorjeta, anota tudo, que aí você começa a ter noção de onde está indo o seu dinheiro. Porque tem gente que fala assim, eu não sei onde que vai meu salário, eu não sei como eu estou engordando, eu não sei como eu estou com essa barriga. É por isso que eu estou pedindo para você fazer, esse é um grande primeiro passo. Muitas nutricionistas fazem isso, pedem para você fazer um inventário alimentar, e ali você vai anotar tudo que você come, nos intervalos, no meio da tarde, tudo, você vai anotar tudo, para ter uma dimensão do que está acontecendo com você. Uma vez eu fiz um trabalho desse, não era exatamente assim, com um grupo, e tinha um amigão meu, inclusive ele era um dos meus professores de jiu-jitsu, Caio, e ele falou o seguinte, que naquele exercício que a gente fez, ele começou a perceber aonde estava indo o dinheiro dele. E aí ele matou 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque ele percebia que sempre passava na padaria e aí ele regaçava de comer. Aí além dele estar acima do peso, ele estava gastando muito dinheiro. Então ele passou a ir ao supermercado, já comprar tudo o que ele ia precisar e já ter tudo organizadinho o que ele ia comer. Então essa questão de fazer um inventário dá uma dimensão do que está acontecendo. É muito interessante. Faça aí. Beleza. Fiz aí o meu inventário e agora? Agora eu vou traçar um plano alimentar. Mas Eduardo, eu não preciso de nutricionista para isso? Não. Eu gosto de falar assim, a nutricionista é legal quando você está com aquela necessidade de entender o que você pode fazer de melhor. Mas para dar os primeiros passos, eu sugiro até que você faça aí sozinho. Sabe por quê? Porque senão você vai na nutricionista, ela vai te passar um cardápio e aí você não vai conseguir seguir aquele cardápio no primeiro momento. Aí você vai se frustrar, não vai fazer o que ela está falando para você fazer e se você fizer o que ela falou para você fazer, é certeza que você vai ter resultado, mas você não faz. Então começa a dar os primeiros passos aí você vai começar a ficar com dúvida. Mas é proteína ou é carboidrato? O que eu como antes do treino ou o que eu como depois do treino? Aí você vai no nutricionista, que aí você está com aquele desejo de dar o próximo passo, de dar o upgrade. Aí vai funcionar muito, tenho certeza. Então você vai traçar um plano alimentar. Não é um plano com calorias, tá? Nem eu tenho esse conhecimento. É um plano assim. Aqui eu não vou comer doce, aqui eu vou tirar o refrigerante, aqui você vai montar um plano para você. Lógico que um passo bem pequeno, eu falei isso lá no começo, um passo bem pequeno, possível de ser realizado, senão você não vai fazer, tá? Vem comigo, um passo pequeno. E é interessante, né? Eu tenho um grupo que eu mentoro que chama Corpo Blindado. Para participar desse grupo a pessoa tem que ter passado pelo Um Dia para Emagrecer para poder entrar nesse grupo de mentoria. E muitas vezes ali as pessoas falam assim, para mim, né, no particular, eu tenho vergonha de falar essa meta, porque é tão pequena. Sim, mas quando você chega na academia no primeiro dia, você já enche de peso lá para você fazer? Não, você começa com um pequeno peso. Só que daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano, você está levantando um monte de peso. E é assim também com os seus hábitos, assim também com o seu comportamento. Você vai começar a fazer pequenas mudanças, daqui a pouco você está voando, tenho certeza. Então, fez o inventário, fez o plano alimentar, com essas pequenas mudanças, com esses pequenos upgrades. Agora, você precisa começar um programa efetivo de atividade física. O que você vai fazer? Tem vários vídeos meus aí no YouTube falando sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada aqui para você. Você tem que escolher uma atividade que você gosta, que você tenha vontade de fazer, que você tenha curiosidade de fazer para começar. E aí você começa o seu programa de atividade física. E procurar uma pessoa para te orientar. Você tem que ter uma pessoa para te orientar. Você não pode sair fazendo aí de qualquer jeito, porque senão você vai dar um tiro no seu pé. Você vai fazer assim, ó, pum! Por quê? Porque você, buscando saúde, vai acabar deteriorando a sua saúde. Por quê? Porque você não sabe, você não tem conhecimento.
de quanto que você faz, de como que você faz, de o que você faz, qual é a posição correta, alonga ou não alonga, entendeu? Procure uma orientação para te ajudar. E aí você vai dar os primeiros passos. Ah, mas Eduardo, eu não estou querendo sair de casa. Então tá, se eu falar para você que eu tenho um programa de atividade física para você fazer aí na sua casa, na segurança da sua casa, que eu respeito as pessoas que têm receio de sair de casa por causa da pandemia, até porque tem pessoas que são um grupo de risco. Se você tivesse a oportunidade de ter eu aí na sua casa te orientando a fazer atividade física e eu fazendo exercício junto com você, o que você acha disso? Por R$ 197 por ano, um ano, eu aí na sua casa te ajudando a fazer atividade física, com vários programas de atividade física. Você podendo fazer um upgrade aí, dentro desse valor, você indo fazendo um upgrade de atividade física dentro de tudo isso. Com aulas de yoga, com aulas de como você se posicionar na sua casa para fazer um home office, enfim, várias questões bacanas. O que você acha disso? Pois é, a gente criou um treinamento para você. Na verdade, não foi para você, foi um treinamento para os nossos alunos aqui da VIP, quando começou a pandemia. Mas ficou tão bacana, a gente gostou tanto do que a gente montou, que a gente decidiu expandir para quem não era nossos alunos. E aí é isso que eu estou te mostrando, é isso que eu estou te falando, é isso que eu estou te apresentando. É o treinamento VIP em casa, para você fazer aí no conforto da sua casa. Se você está com receio de ir para academia, ou não gosta de academia, nunca foi na academia, está com receio de sair da sua casa, procurar um estúdio, procurar uma clínica de treinamento personalizado, como a VIP aqui, ó, né? A VIP é uma clínica de treinamento personalizado. E não quero. Tá, então tá bom. Então, criamos o treinamento VIP em casa para você. Exatamente para você. Não tem desculpa. Você pode ir no parque, você pode ir na praça, você pode ir no clube, você pode ir para uma academia, aí cada um vai ver o que fica melhor. E você pode fazer o treinamento VIP em casa, inclusive vai ser um prazer muito grande ter você nesse grupo seleto de pessoas que fazem o treinamento VIP em casa, que tem a consciência de fazer um treinamento com a orientação em alto nível, que foi a minha proposta, a minha ideia. Então, é isso. Vem comigo para o treinamento se é o que você quer. Se não é, ok, a amizade é a mesma, continua assistindo meus vídeos aqui, que eu vou continuar produzindo material, conteúdo para te ajudar com relação ao seu corpo, que é a casa onde você mora. Espero muito ter te ajudado com tudo que a gente conversou aqui. O papo foi longo, o papo foi bacana, falamos de vários assuntos interessantes e você precisa entender o seguinte, para a gente finalizar, que efetivamente afinar a sua cintura é emagrecer. Então tem que entrar nesse processo para você conseguir esse objetivo. Usa lá o parâmetro para você saber onde você está e aonde você quer chegar. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Se for o caso, reveja algumas questões que eu falei aqui, volta o vídeo um pouquinho, faz suas anotações e a gente se encontra, com certeza, com essa medida, pelo menos alguns centímetros menor. Espero de coração que você tenha aproveitado tudo isso que a gente conversou e que traga resultado para você. Fica a dica. Valeu!